Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Inscrever no canal? Só o que eu peço pra você se inscrever, tem conteúdos diários aqui, conto muito com a sua ajuda, beleza? Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians 2-0 pro Mengão no Maracanã, no meio de uma pressãozinha, dá pra dizer assim, ou pressãozona, né? Depende de como você enxergar, pra cima do trabalho do Tite, do Flamengo, de um time que tem elenco, capacidade técnica e possibilidade de jogar muito mais do que vinha jogando. E isso é fato. O Flamengo, a gente sabe, fez um ótimo Carioca, um primeiro início de temporada, né, vamos dizer assim, muito positivo, mas aí quando começam os enfrentamentos, o Flamengo começou a enfrentar dificuldades que a gente não imaginava. E aí tem aquela sintonia entre técnico, torcida, jogadores e tudo mais, aquela pressão toda que vai chegando no momento crucial, mas é só ver o que foi hoje, o que aconteceu hoje. Quando esse time encaixar, ele tem condições de fazer o que ele fez, que é mandar na partida, criar muitas oportunidades de gol, ficar mais com a bola, criar muitas alternativas, né, rotatividade, trocar jogadores e mesmo assim manter o nível lá em cima. Esse é o Flamengo de 2024, sob o comando do Tite. Do outro lado, tinha uma equipe que até vinha de boas atuações, bons resultados, especialmente aquela vitória sobre o Fluminense, que vejam só, nesses 6 jogos que o Corinthians atuou no Campeonato Brasileiro, foi a única partida em que o Corinthians marcou gols. Porque aí tem 0-0 com Fortaleza, tem 0-0 com o Atlético Mineiro, depois tem derrotas, evidentemente, né? Como a que foi hoje, em que o Corinthians não marca gols. O Corinthians tinha um sério problema para o jogo de hoje, que era a suspensão do volante Ranieri. O Ranieri, no outro jogo em que ele inclusive saiu por conta de dores no tornozelo, nós já tivemos uma amostra do quanto o Corinthians tem dificuldade sem esse jogador. Esse jogador que havia atuado todas as partidas, praticamente desde o começo do ano, ele fazia muita diferença, faz muita diferença. E a gente percebe quando ele não está em campo, porque não há reposição para a sua função. Ele é um primeiro volante, é um cara que vem buscar a bola entre os zagueiros, mas é um mordedor, um cara que protege a área do Corinthians como poucos. Mesmo que o Corinthians também tivesse enfrentado vulnerabilidades ao longo do ano, né? Não é por conta que o Ranieri estava que o Corinthians não sofria. Inclusive a gente falava aqui, o Cássio falhou, vem falhando, vinha falhando, mas era muito bombardeado também pelo sistema defensivo. Aí você imagina, quando o Ranieri não está, foi o que aconteceu. Aí você coloca duas coisas, né? Você não ter a proteção adequada por conta do seu técnico e da carência de elenco que ele tem para não conseguir fazer essa reposição, e do outro lado um Flamengo que sabe aproveitar muito isso e que teve no Tite a inteligência de colocar o Lohan para substituir o Arrascaeta, o De La Cruz como um segundo homem vindo de trás enxergando o jogo, e o Gerson um pouco caindo pelo lado direito, onde ele corta para dentro, tem a perna esquerda, constrói o jogo e ainda se torna um homem ofensivo com muita qualidade técnica. Cebolinha caindo pelo lado esquerdo, o Pedro centralizado, e o Flamengo dominou um meio de campo onde o Corinthians inexistiu. A escolha do Antônio Oliveira foi por 3 zagueiros, Gustavo Henrique centralizado, Kaká pelo lado esquerdo e Félix Torres pela direita. Fagner e Hugo, os alas, meio de campo com Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro. E lá na frente o Wesley e Romero. O Wesley ficou muito prejudicado nesse sistema porque ele recebeu muito poucas bolas, né? A não ser no finalzinho do primeiro tempo, quando ele conseguiu fazer alguma coisa. O Romero correu para lá e correu para cá, e como o Corinthians não tinha a bola e não tinha escape, ele pouco participou do jogo. O Breno Bidon era um jogador que até tentava fazer essa correria ali no meio, só que aí, dominado completamente, um setor dominado por jogadores desse nível que eu falei para você. Com o De La Cruz, com o Lohan, com o Gerson, fica mais complicado, né? E o Paulinho, que não consegue mais fazer essa primeira função, ainda mais contra uma superioridade numérica, mesmo que ele tenha qualidade na saída de bola, complica muito a vida do Corinthians. O curioso foi o seguinte, nos primeiros 4 minutos, parecia que o Corinthians ia tirar o Flamengo da zona de conforto, ia pressionar a saída de bola, ia gerar situações de gol. O Paulinho dá uma cabeçada que o Rossi defende ali nos primeiros minutos de jogo, e aí eu pensei, bom, a postura do Corinthians está sendo de agredir o Flamengo, não deixar o Flamengo sair, daqui a pouco força um erro numa saída de bola, descola um gol e tudo mais. Durou 4 minutos. Porque aí o Flamengo começou a pegar as rédeas da partida, e aí, meus amigos, só deu Flamengo. Mas assim, só deu Flamengo com muita liberdade vindo de trás pelo meio campo, especialmente no talento do Lohan, muita liberdade para o Cebolinha, que pegava a bola do lado esquerdo. Quando ele passava pelo Fagner, acabou. Não tinha mais ninguém, porque o Félix Torres ficava batendo cabeça,
O Kaká não estava numa tarde muito inspirada, e aí o Cebolinha obriga o Carlos Miguel a fazer pelo menos 2 grandes defesas. Depois ele faz mais uma defesa num lance de ataque, e aí até que o Lohan encontra num espaço absurdo, mesmo com 3 zagueiros, o Lohan encontra um passe absurdo pro Pedro, que dá um corte no Félix Torres, nível Wesley no Felipe Melo, né? Deixou o Félix Torres dando um carrinho lá fora do Maracanã. E aí ele até chuta fraco, ele tá com o pé colado na bola, o Carlos Miguel tenta a defesa e não consegue. Ele falhou no gol, é verdade, mas como que a gente vai cobrar do Carlos Miguel, né? Se o cara evitou o que seria o pior. Era para ter sido uma goleada, né? Nessa partida. E aí é o que a gente fala do Cássio. É claro que o Carlos Miguel tá muito melhor que o Cássio no gol. Ele tá fazendo muito mais defesas difíceis. Mas o Cássio também acabou falhando em muitos jogos porque ele estava sendo bombardeado o jogo inteiro. E quando você tem um Flamengo que ocupa muito o campo ofensivo e chega a todo instante, o teu goleiro vai trabalhar. Ele só não vai trabalhar se ele tomar todos os gols. Então, se ele fizer defesas, ele vai trabalhar. E foi o que aconteceu. Felizmente, o Carlos Miguel evitou o pior, mas não adiantou, né? E aí, obviamente, né, num chute a queima-roupa ali, ele acabou numa bola defensável não conseguindo segurar. Primeiro tempo, que era para ter sido muito mais. Corinthians ameaça os primeiros 5 minutos e depois só dá Flamengo, mas com muita volúpia e mandando no meio-campo, especialmente no meio-campo, chegando sempre muito ao ataque. Bom, vem o segundo tempo, o Antônio corrige. O curioso foi isso. O Antônio corrige essa situação porque ele coloca, né, o Coronado. Na verdade, ele coloca primeiro o Yuri Alberto. E aí eu pensei, poxa, ele tira o Paulinho e coloca o Yuri Alberto. Aí eu pensei, o que ele quer? Porque já vimos que o Corinthians estava perdendo o jogo no meio-campo. Aí ele tira mais um do meio-campo, que era... Só tinham 2 no meio-campo, porque o Garro estava um pouco mais à frente, mas tá, 3. Tinha 3 jogadores no meio-campo, mas de combate, só 2. Só o Paulinho e o Bidon. É isso aí, Fel. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu o vídeo, já vai esmagando o dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque a gente posta vídeos diariamente pra você, fiel torcedor corintiano, tá? Então todos os dias a gente traz as melhores novidades, bastidores, tudo que acontece aí dentro do Coringão, beleza? Então é por isso que a gente pede pra você deixar o dedo no like se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal se você gosta de saber as notícias do Coringão e deixar o seu comentário, deixar o seu like Corinthians para fortalecer aí o nosso trampo, o nosso trabalho, beleza? Meus amigos, Timão vive uma crise interna aí. Infelizmente, o Cássio provavelmente já vai sair mesmo. O Cássio, ele tá negociando aí, tá em processo de negociação com o Cruzeiro. O Santos também demonstrou interesse no Cássio, mas eu acho mais provável ele ir pro Cruzeiro. Beleza? Então, querendo na cabeça aí do Antônio, visto que ele escalou mal o time do Corinthians contra o Flamengo. O Corinthians jogou muito bem, o Flamengo até merecia fazer mais gols. Até mereceu, né, quer dizer, fazer mais gols, porém a bola não entrou. O Carlos Miguel cometeu aquela falha no primeiro gol do Flamengo, aí normal, né, acontece com todo mundo. Mas a minha opinião é que o Cássio deveria se aposentar no Corinthians, como eu sempre tô falando, tá? Mas quem decide de fato é o jogador, ele quer a saída. Se fosse eu também ia pedir a saída do Corinthians, porque a torcida pega muito no pé do Cássio, pega muito. Ele não pode ter uma falha, não pode se equivocar, que pega no pé do cara. Isso porque tem um jogador, tem um goleiro à altura dele, né, na reserva. Aí o povo pede. Agora, se tivesse um goleiro inferior, eu duvido. O povo ia falar, mas só tem ele mesmo, deixa ele mesmo. Não ia ficar pegando no pé como pegam hoje, por conta que o Carlos Miguel tá na reserva aí à altura do Cássio, né? Então é isso, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!